bom estarmos aqui mais uma vez, neste momento em que permanecemos caminhando com o Papa Francisco. Esta possibilidade de apresentar e ajudar a refletir sobre o ensinamento do pontificado do Papa Francisco na Igreja em Conversão e Saída. Esse livrinho, esse compêndio que traz todo o plano do Papa Francisco para o seu pontificado. E que aqui ele coloca sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual. E é sobre isso que estamos mesmo tratando. Sobre como anunciar o Evangelho diante das dificuldades, dos desafios no mundo atual. Desde que leio, quando foi lançado, em 2003, eu percebo o valor que o Papa estava por trazer a todos nós. Vamos começar nos situando. Nós podemos perceber ao longo dessa caminhada, em que estamos em alguns vídeos, levando adiante aquilo que está na Evangelii Gaudium, que como o plano total, o esquema que o Papa nos coloca em seu Evangelii Gaudium é justamente isso. Ele começa com um proêmio. No primeiro capítulo trata sobre a transformação missionária da Igreja. É o ver. É a percepção que ele nos dá para compreendermos a situação atual. Na crise do compromisso comunitário é o segundo capítulo, que é aquele que eles nos chamam de discernimento, daquele método ver, julgar, agir, é o julgar, que nós também podemos chamar de discernimento. E ficam 3 capítulos seguintes, que nós já adentramos, já passamos do terceiro, que é o anúncio do Evangelho, a dimensão social da evangelização, e um outro tratando daquilo que ele chama evangelizadores com espírito. Nesse conjunto é o agir. É aquilo que ele nos chama para a ação evangelizadora. E hoje nós vamos começar o 4º capítulo, a dimensão social da evangelização. É justamente nesse 4º capítulo que vamos ver a ação colocada na dimensão social. E ali no primeiro item, as repercussões comunitárias e sociais do querigma. No número 177, o Papa nos lembra sobre aquele primeiro anúncio do Evangelho, o querigma, que possui um conteúdo inevitavelmente social. No próprio coração do Evangelho aparecem a vida comunitária e o compromisso com os outros. O conteúdo do primeiro anúncio tem uma repercussão moral imediata, cujo centro de tudo é a caridade. Então, aqui o Papa vem nos lembrar que uma daquelas 3 forças que Jesus tanto anunciou, lembrando a fé, a esperança e a caridade, que São Paulo anuncia como sendo as 3 forças chamadas de virtudes da Igreja, e que a maior é a caridade. Aqui está bem explicitada pelo Papa, de que a ação social deve se basear nesse amor que nós devemos desenvolver uns pelos outros. E ali no 178, mais adiante, ele vem falar o seguinte: Deus em Cristo não redime somente a pessoa individual, mas também as relações sociais entre os homens. Precisamos tomar posse disto. Deus vem nos libertar não apenas enquanto indivíduo. Deus não vem me libertar sozinho, mas me liberta também através das relações sociais que eu desenvolvo com os outros. O Papa lembra que, a partir do coração do Evangelho, reconhecemos
a conexão íntima que existe entre evangelização e promoção humana, que se deve necessariamente exprimir e desenvolver em toda a ação evangelizadora. Este termo é muito importante. Promoção humana. Não apenas a caridade como um ato que satisfaz a si mesmo, ou como algo institucionalizado, mas como algo que se difere no sentido de ir direto à pessoa, a quem se beneficia com ela. Ou seja, fazemos a caridade de pessoa a pessoa. Ainda que usemos instituições, ainda que confiemos e façamos somar forças através de órgãos, através de paróquias, através da igreja como um todo, mas ela deve trabalhar para a promoção humana. Mais adiante, o Papa nos lembra, como uma luz que se desvenda da palavra de Deus, que o serviço, que a busca de se trabalhar essa promoção humana deve levar em consideração aqueles que mais precisam, aqueles que são os mais pobres. E é isso que ele faz também, não só em páginas, mas principalmente em atos, como aqueles almoços que ele promove para os mais pobres lá em Roma. É vivermos o Evangelho de forma verdadeira e real. É também importante vermos esse conceito no qual ele diz que nestes textos, tratando do Evangelho, daquela luz que deve vir dos textos bíblicos, que ali está várias e várias exortações do próprio Jesus para que levemos a caridade a termo em nossa vida. E é como ele diz, nestes textos, exprime-se a absoluta prioridade da saída de si próprio para o irmão. É já ali o Papa colocando a igreja em saída a partir de cada um. E ele diz mais adiante, no número 179, também o serviço da caridade é uma dimensão constitutiva da missão da igreja e expressão irrenunciável da sua própria essência. E coloca que a igreja é missionária por natureza e que nesta natureza missionária da igreja cabe a caridade efetiva, aquela que realmente é feita e que tem uma função de ação. Mais adiante, ele nos fala sobre a resposta de amor, que não deveria ser feita apenas em pequenos gestos pessoais em favor de alguns. O que ele chama que não pode ser uma caridade por receita, algo já dimensionado, algo já esquematizado de tal forma que se siga uma receita. Ele afirma: a proposta é o reino de Deus. Trata-se, de amar a Deus que reina no mundo. Vamos repetir: trata-se de amar a Deus que reina no mundo. É preciso que antecipemos de uma forma de consciência, que não vai acontecer agora. O reino de Deus é para a vinda de Jesus e é aquilo que se diz como algo que vai acontecer já já e ainda não. Mas nós podemos nos antecipar, nos preparar para este reino através do amor a Deus, que é o nosso Senhor, que é aquele que reina em todos os lugares e que deve reinar também em nossos corações. E ele lembra o chamado evangélico: proclamai que o reino do céu está perto. E é isso que nós devemos fazer. Proclamar não apenas dizendo, não apenas falando, mas principalmente agindo. E aí o Papa vem nos falar sobre a doutrina da Igreja, sobre as questões sociais. É algo que, desde o início de seu pontificado, ele vem nos chamando a atenção.
E um ponto que ele coloca ali é que a Terra é a nossa casa comum. E foi daí que apareceu mais adiante, e é o outro documento do seu pontificado, o Magistério do Papa, a carta encíclica Laudato Si, de 2015. E é interessante também esses sublinhados que colocamos aqui, porque há diversos momentos, há diversas páginas em que o Papa acaba apontando aquilo que ele veio a fazer depois. Lembrando que esse é o primeiro documento dele que mostra como será seu pontificado. E aí, logo em seguida, ele vai como que destrinchando, como que ampliando esse seu ensinamento nos outros documentos de seu magistério. E também o Papa nos lembra que há um instrumento muito apropriado chamado Compêndio da Doutrina Social da Igreja. É um livro produzido pelo Pontifício Conselho Justiça e Paz que agrega, que coleciona diversos documentos da Igreja que fazem parte desse conjunto que nós chamamos de doutrina social da Igreja. São documentos nascidos em épocas difíceis da Igreja, a partir do final do século XIX, início do século XX, num mundo que sofreu tantas transformações e que a Igreja começa a buscar dar algumas respostas, algumas pistas de como nós devemos pensar e agir a partir da fonte primordial, que é o Evangelho. Então, alguns papas escreveram cartas encíclicas e outros documentos do magistério, que neste compêndio está editado de uma forma de coleção, que nele se contém tudo aquilo que fala da doutrina social da Igreja. É óbvio que essa doutrina continua, e a própria Laudato Si do Papa é considerada como o mais novo e muito importante documento da doutrina social da Igreja. E as cartas encíclicas que ele ainda vai lançar, desde esta que foi lançada agora recentemente, vão sempre fazendo parte também desta doutrina social. E ele lembra que não há soluções prontas, não há ideologias que resolvam todos os problemas sociais. Ele nos alerta. Perante situações assim tão diversificadas, que são os problemas das realidades sociais que se encontram em tantos lugares? Torna-se difícil a nós, do pontificado, ou os membros do mais alto escalão da Igreja, tanto pronunciar uma palavra única, como propor uma solução que tenha um valor universal. Mas isso não é ambição nossa, nem mesmo a nossa missão. E as comunidades cristãs, as comunidades cristãs que cabe analisarem com objetividade a situação própria do seu país. Então, o Papa nos mostra que ele dá as pistas que a doutrina social de todos os papas nos apontam os problemas. E que nós, a partir da nossa transformação, a partir da nossa verdadeira conversão em processo, que é diária, que é passo a passo, que pode-se dizer que é dia a dia, é que precisamos mudar o nosso coração para vivermos melhor em relação ao próximo, ajudar os mais pobres e, assim, conseguirmos fazer um mundo melhor. Não é fácil, não se conseguirá em pouco tempo, mas é uma caminhada em processo que a gente vai fazendo e melhorando a vida em cada lugar onde vivemos. É assim que o Papa nos lembra. Precisamos cuidar dos pobres, como ele dá exemplo, precisamos estar mais perto e precisamos pensar e apontar soluções para o mundo, a partir de si, a partir de uma saída do próprio egoísmo, da forma de pensar e agir, procurando ser mais fraterno, vivendo o amor de Deus em cada um de forma concreta. É o convite que ele nos faz. E assim, continuaremos nesse
e nos próximos vídeos, caminhando com o Papa Francisco.